povo de Deus. Quero trazer aqui uma palavra que vai falar muito aos nossos corações, que fica no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Aleluia, glória a Deus. Eita, esse nosso Deus, ele é maravilhoso, queridos. Sabe, essa história de Davi, ela é muito conhecida, né? Muito ministrada. Às vezes a gente assiste filmes da Bíblia, né? E é uma história que mexe muito com cada um de nós. A Bíblia fala, queridos, que o Senhor já estava cansado, sabe, das atitudes de Saul. Saul não estava mais agradando a Deus. Então o que o Senhor fez? O Senhor, ele deu ordem ao profeta Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé para escolher dentre seus filhos o rei, o que seria ungido a rei de Israel. Então veja, meus irmãos, assim, Samuel perguntou: Senhor, e aí, o que é que eu vou, qual que é, talvez assim, seria a desculpa? Porque se Saul sonhar, é capaz de me matar. Veja que Samuel, ele temia a Saul, porque Saul era um homem bravo, né? Um homem que vencia muitas guerras, só que começou a desobedecer a Deus, e ali Deus havia tirado as mãos de sobre ele. Porque é o que acontece, queridos, quando a gente começa a desobedecer ao Senhor, fazer tudo do nosso jeito, chega um momento que Deus tira as mãos de cima de nós. E aí é com nós e a sorte. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Então veja, Samuel foi lá, né? Juntou-se com os anciãos, com Jessé e sua família, e lá eles foram oferecer holocaustos. Depois Samuel foi convidado para ir para a casa de Jessé. E chegando lá, né, Samuel já avistou aquele filho, o filho de Jessé, o Eliabe, que era um rapaz alto, bonito, musculoso, né, homem de guerra. E ali ele colocou os olhos na beleza daquele moço e pensou assim: pronto, esse será o rei. Porque, queridos, para escolher um rei, não tem somente que ter postura, mas tem que ter temência a Deus. Aleluia. E veja que o Senhor falou para ele: não, não é esse. E ali ele começou a fazer as escolhas, mas o Senhor disse: não, não é nenhum desses. Aleluia. Glória a Deus. Então, mais adiante, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque
o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus ele não busca aparência, Deus ele não busca títulos, pessoas capacitadas, porque ele quem capacita. Deus ele escolhe aquele que está no fundo do poço, aquele que está na lama, aquele que ninguém dá nada. Levanta, exalta e mostra que ele é Deus. Então veja, Deus deixou claro para Samuel que ele não olha para a aparência. Sabe? Pode ser que já tenha acontecido com você, porque comigo já aconteceu muitas vezes. As pessoas olham para nós, não dá nada. As pessoas não nos vê como Deus vê. Aleluia. Deus, ele sonda o que há dentro de nós. A bondade, a sinceridade, a honestidade, o temor a ele e a fé. E isso Davi tinha demais. Então, queridos, mais adiante vai dizer que então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor, porque quem escolhe é Deus, não é o homem que escolhe, é Deus. Cada um de nós temos um chamado e tudo só acontece no tempo do Senhor. A tua hora vai chegar. Descanse. Aleluia. E Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Eita, Deus da glória! E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Eita, Deus fiel. Queridos, às vezes a gente acha o tempo de Deus demorado, né? Às vezes a gente diz assim: o tempo está passando e a minha vida ainda não fluiu, não aconteceu nada de novo, nada de diferente. Ei, o nosso Deus, ele faz com que os graus do tempo, ele volte atrás. Você pode estar com 100 anos, mas a promessa, ela irá se cumprir. Só que a promessa só se cumpre se você estiver na posição que o Senhor te colocou. E veja, Deus, ele não dá nada para ninguém de graça. Aqueles filhos de Jessé, os 7 filhos, eles eram homens de guerra. Mas Davi, o menorzinho, onde que se encontrava Davi? No pasto, cuidando das ovelhas. Então, queridos, Deus só escolhe aquele que mostra obras. Davi mostrava a obra. Davi o tempo todo era para cuidar das ovelhas de seu pai. Enquanto os irmãos, eles só sabiam mesmo ir para a guerra, se exibir a beleza deles. Mas Davi não. Davi, o pai dele falou: ainda tem o menorzinho. Ele se encontra cuidando das ovelhas. Ei, quem sabe, hein? Deus, ele não usa alguém e manda te chamar. Você vai se surpreender, viu, com o que ele vai fazer na tua vida. O tempo pode estar demorado, mas a Bíblia diz que um ano para Deus pode ser um dia. 10 anos pode ser um mês. O tempo de Deus, ele é surpreendente. Deus, ele pode agir daqui a 10 anos, ele pode agir daqui a pouco, amanhã. Isso quem escolhe é ele, isso quem determina é ele. Mas eu quero te dizer que o teu tempo vai chegar. Tenha só mais um pouco de paciência. Mostre as obras. Aí eu te pergunto, o que você tem feito para o Senhor? Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Será que você tem procurado pessoas que têm necessitado de ajuda para passar uma palavra de conforto para ela? Isso é fazer obra. Será que você
está fazendo a sua parte? Será que você está fazendo o ID do Senhor? Davi estava. Foi por isso que Deus falou para Samuel: não olhe para a beleza, porque nós temos que olhar para o coração da pessoa, saber da índole, saber do que aquela pessoa realmente é capaz. E Deus conhecia Davi. Ei, Deus te conhece. Deus, ele sonda o teu deitar, o teu levantar. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo de você se formar no ventre, Deus já sabia. Deus já tinha o seu nome já gravado na palma das mãos. Deus já sabia de tudo. O que você seria, como você seria. E Deus já conhecia Davi, já sabia da índole dele. Então ali mandaram chamar o menorzinho Davi. Aleluia. Glória a Deus. Veja que Samuel disse: manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Ei, você pode estar se sentindo humilhado, você pode estar sendo acuado, desprezado naquele lugar, mas a tua hora está chegando. Chegará um momento que muitos só vão se assentar na mesa quando você chegar, porque Deus está preparando um banquete para você. Deus está preparando. Começa a pensar até na sua roupa para você vestir no dia do seu culto em ação de graça. Pensa em tudo, começa a planejar, porque a tua hora está chegando. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo agora, você está sentindo que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus vai te honrar na terra. Se prepare, viu? Se prepare para dupla honra. Aí, nesse lugar de humilhação, Deus vai te colocar em dupla honra. E aqueles que te abandonaram no momento que você mais precisou, eles vão se aproximar, mas só vão provar do banquete se Deus permitir. Não vão ser todos que vão estar ao teu redor. No teu culto e ação de graça só vão estar as pessoas que estiveram com você na hora da humilhação, na hora da angústia, mas na hora da alegria, na hora do testemunho. As pessoas que vão estar do teu lado são aquelas que não te abandonou por momento algum. Então, meus irmãos, veja que mandaram buscar Davi. A Bíblia diz que Davi era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é rei. Alguém já está ali, ó, pedindo a Deus confirmação, sabe? E Deus já falou, ó, a minha filha, o meu filho. E aguarde, viu? Aguarde, porque o momento está chegando, o momento triunfal da dupla honra. O teu tempo de cantar está chegando. Se prepare espiritualmente. Aleluia. Se arrependa e permaneça na posição que o Senhor te colocou, porque Deus vai te honrar. Deus vai mudar essa situação aí que você se encontra, sabe? Por muitas vezes você sai na rua, as pessoas ficam te observando, ficam cortando você, falando mal, dizendo: lava ela, lava ele, olha. Esse não tem jeito não, pau que nasce torto morre torto. Ei, não acredite nisso, porque o nosso Deus, ele é o oleiro. O nosso Deus, ele é especialista em mudar caráter, mudar personalidade. E Deus, ele está te moldando. Ele já está te preparando para o dia triunfal. Aleluia. Quem te viu aí andando de cabeça baixa, vai te ver de cabeça erguida. Talvez você não tenha tido sorte em nada. Você se destaca, vai para a direita, não vê solução, vai para a esquerda, não vê saída. Todos estão contra ti. Muitos te humilham, diz que você não vai conseguir, não vai chegar em lugar nenhum. Muitos te chamam de coitado. Eita! Mas a palavra de Deus diz lá no livro de
de Isaías. Diz, nunca mais te chamarão desamparado. Ei, Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Deus vai mudar essa situação que você tem vivido. E Deus ainda vai abrir a porta que você tanto almeja. Talvez você tenha batido em várias portas e não tenha obtido êxito. Muitas pessoas só sabem mesmo te humilhar, só sabem proferir palavras para te ver de cabisbaixo, envergonhado. Mas a Bíblia diz em Isaías 41, versículo 11, a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que tentarem te envergonhar. Vai se tornar em nada. Então levante a sua cabeça, porque o teu tempo de cantar está chegando. Deus está mudando até as tuas vestes. Deus vai te vestir como príncipe e princesa. Aleluia! Você vai sentar em muitos banquetes junto com príncipes e princesas. Sabe, um dia Deus falou assim comigo: filha, eu vou te colocar junto com príncipes e princesas. E é o que Deus tem feito, queridos. Então não perca a esperança, não perca a sua fé, confie. Porque Deus ele só está te moldando, te capacitando, que é para você suportar quando o seu milagre chegar. Você ter forças e coragem para enfrentar aquelas pessoas que te humilharam, para enfrentar o teu inimigo. Muitos até oravam contrário, outros trabalhavam em obra de bruxaria para te derrubar, para te derrotar, te ver destruído. Mas não conseguiu, sabe por quê? Porque existe joelhos dobrados em teu favor. E Deus tem ouvido, tem recebido esses joelhos, essas orações. E tem te dado grandes livramentos. Ei, se prepare, viu? Deus está te capacitando. Em breve você vai estar pregando a palavra do Senhor e contando o teu testemunho. Porque cada momento difícil que você tem passado é mais um testemunho que você terá para contar. E através do teu testemunho, muitas almas perdidas, elas irão se converter. Aleluia. Deus vai derramar o óleo sobre a tua cabeça. O vento tem soprado neste lugar. As coisas não têm sido fáceis, mas quando o vento sopra, quando a tempestade se levanta, depois vem a bonança. Então aprenda a suportar cada prova, porque depois você vai dizer assim: que maravilhoso é servir esse Deus. Valeu a pena passar por tudo que eu passei. Para hoje eu estar, em vez de chorar de tristeza, eu chorando de alegria. Você vai chorar de alegria. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar o teu mantimento, não vai faltar a tua roupa, não vai faltar o teu calçado, porque o Senhor vai prover. Então guarda essas palavras no teu coração. Assim como Deus fez na vida de Davi, não fará diferente na tua. Tem providência do céu chegando aí para a tua vida. Deus está mudando a tua causa. Deus está assinando, decretando a tua vitória. E nunca mais você vai andar de cabeça baixa. Você vai andar sempre de cabeça erguida. Até o teu inimigo ele vai se incomodar com o brilho que vai estar no teu rosto, nos teus olhos. E vai dizer, mas como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Poxa, eu fiz tanto mal a ela, fiz tanto mal a ele, mas ele continua de pé. Porque você é igual uma palmeira, você enverga de um lado, enverga do outro, mas você permanece de pé por conta dos joelhos dobrados, das orações que as pessoas têm feito em teu favor. E o Senhor, Ele vai fazer o impossível acontecer aí. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai virar o teu cativeiro e vai mudar esse cenário de derrota. Aguarde. Aguarde porque o Senhor está agindo em teu favor. E Ele ainda está te dando mais um livramento. Alguém disse, desse jeito não está dando certo, vou fazer de outro jeito. Só que não, a pessoa pode tentar por diversas vezes, mas não vai conseguir. Porque você tem dono, você foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. Teve muito sangue derramado. Então lembre-se sempre que você tem valor. Mesmo que as pessoas achem que você não tem valor, mas você tem valor. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Você é um vencedor. Amém?
Compartilhe esse vídeo com mais alguém que está se sentindo no fundo do poço e precisa ouvir essas poucas palavras. Compartilhe esse vídeo. Faça ele chegar a lugares onde nós nem imaginamos. E em lugares no qual tenha pessoas que realmente precisavam ouvir essa palavra. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Um forte abraço. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tchau. Até o próximo vídeo.